Jornal da Mix. Vamos de entrevista então, gente. Olha só, você já deve ter percebido isso. Você é essa pessoa que a gente está falando. Os hábitos dos consumidores mudaram, seja pela pandemia de Covid, seja pela tecnologia ou ainda pela própria evolução da sociedade, né? A gente evolui. E no mês do cliente, nós vamos falar sobre essa perspectiva com um especialista nesse assunto. Marco Antônio Oliveira presta consultoria estratégica para negócios de médio e grande porte e está aqui para conversar com a gente. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Bom dia. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia aos ouvintes da Mix. Espero que eu possa contribuir um pouco com essa jornada, falar um pouco da jornada dos clientes. Muito obrigado pela oportunidade. Não tenho dúvida. Quantos anos já entendendo, estudando a jornada do cliente? 10 anos como consultor, agora, né? E muito tempo como executivo. Então, eu diria que mais de 25 anos trabalhando, olhando para o cliente, olhando para a jornada do cliente. Então, Marcos, a gente fala muito sobre essa experiência do cliente, essa jornada. Antes a gente só comprava, via qual era o mais barato. Se não fosse de uma qualidade muito ruim, era aquele ali, né? Era o bom o suficiente, mas o preço ele era um fator fundamental. O que envolve essa experiência do cliente para que ele queira escolher aquele produto e não outro? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a decisão de consumo de qualquer produto ou serviço começa antes do consumo em si, né? Então, se aproximar do teu consumidor é uma jornada longa. Eu tenho que primeiro me aproximar dele antes dele tomar a decisão de consumo. E aí, criar relacionamento, no caso. Criar relacionamento, criar canais, passar minha mensagem, meu posicionamento como marca, né? As empresas normalmente se preocupam um pouco com a marca. Uhum. Então, principalmente as empresas acontece ainda. Isso? Então, quando eu tenho uma indústria, as empresas essencialmente industriais olham para a indústria como se fosse a fonte estratégica do negócio. E sim, mas é meio. No fim do dia, quem vai tomar a decisão e vai levar a tua empresa, a Mix FM, para onde ela tem que ir, é quem está consumindo o teu conteúdo. Então, se eu não coloco esse cliente, esta pessoa no centro da minha decisão de negócio, eu vou ter muita dificuldade. Então, acho que o primeiro ponto aqui é quando eu olho para a minha jornada, quando eu olho para o meu cliente, eu tenho que colocar ele no centro da minha decisão. Qualquer coisa que eu vou fazer na Mix, eu vou falar, tá bom, como é que eu levo mais conteúdo? Como é que eu impacto esse meu cliente? E independe das técnicas. O rádio é um exemplo, né, de como mudou para atender uma demanda de um consumidor que mudou o jeito de consumir. Então, se eu tenho uma indústria, se eu tenho um negócio e não percebo essas mudanças que estão acontecendo muito mais rápido, eu vou perder a chance de fazer uma boa conversão. E muitas vezes eu olho para o meu cliente, para o meu consumidor, como se ele fosse tomar a decisão de consumo uma vez só. E não é. Então, eu tenho que olhar para esse consumidor numa jornada longa. Ele vai consumir conteúdo durante muito tempo. E quem está consumindo conteúdo hoje não é a mesma pessoa que vai consumir conteúdo daqui a um tempo. E esse cliente que está consumindo por muito tempo, ele está indicando para outras pessoas. Ele é o teu canal de propaganda. Então, quando eu tenho um cliente que vira defensor... A gente tem várias marcas, né? Tem exemplo, Harley Davidson, por exemplo. Uhum. O que vale para a Harley Davidson é a marca dela, a experiência que ela leva para o consumidor. Uma Apple. A Apple não é a maior... A Apple tem, 15% dos devices celulares vendidos no mundo são da Apple. 10%, não lembro o número exato, não vou falar são. Mas é um percentual pequeno. Quando você olha para a receita da Apple... É a maior. É 50%. Quando você olha para o lucro da Apple, é o melhor lucro do mercado. Mas a gente vê que é a que mais aparece também. Que mais cuida da imagem. Ou que mais é falado, é comentado. Que tem a melhor experiência. Se você tiver um problema com... Eu não estou fazendo propaganda da Apple, estou fazendo propaganda da jornada. Então você tem algumas marcas que transformam o seu consumidor no advogado da marca. A hora que você consegue fazer isso, aí é quem está falando de você, é quem está te indicando. Nós lá, na O4B, 98%, 95% dos nossos negócios acontecem por indicação. Então, o que a gente tem que cuidar? Da jornada do cliente dentro da nossa plataforma, dos nossos negócios e da nossa reputação. Se eu não cuidar disso e não entender o que esse cliente está querendo, a gente deixa de existir. E o que envolve essa experiência? É o antes que você tem que, como você falou, tem que aproximar. No momento de decisão de compra, o que é essa experiência? É se sentir feliz? É se sentir diferente porque comprou aquele produto? O que é além de ter o produto? Porque às vezes você quer aquilo, comprei. Agora que ele está aqui, não me interessa mais. Então, qual é essa experiência que se busca? Então, mas olha, ótima pergunta, olha só.
há pouco tempo atrás, eu estou falando muito, se eu falar muito, a época, vamos entregar a idade aqui, mas quantas opções de carro você tinha? Poucas. Quantas? De marcas, vamos Quantas lá. opções de marcas? Então, hoje em dia, o que está acontecendo? E muita gente, alguns empresários não prestaram atenção nesse. Hoje eu tenho muito mais competidores. Hoje eu tenho muito mais soluções de qualidade. Então, este produto ou aquele produto, eu tenho dificuldade de diferenciar produto por tecnologia, porque a tecnologia está disponível. Onde eu diferencio? É na emoção. No Onde que eu relacionamento. tô? É no relacionamento. As pessoas fazem negócio com pessoas, não fazem negócio com CNPJ. Você toma a decisão de comprar um produto ou outro e por trás da tecnologia toda envolvida tem uma emoção ali. Eu tenho que trazer isso para o negócio, senão fica muito frio. E aí eu comprar um produto X ou um produto Y, eu vou comprar por preço. Eu não estou falando que a demanda, a decisão por preço não é importante. Dependendo do produto, Claro, dependendo do depende teu muito. posicionamento, isso vai influenciar. É um item. Mas não é só isso. E as pessoas olham para isso como se fosse a única decisão da jornada. Não é. Então, assim, eu tenho que levar a emoção, eu tenho que levar a minha marca, eu tenho que traduzir o posicionamento da marca na jornada. E não olhar para o cliente como se fosse um cofrinho, né? O cofrinho é antigo também. Ninguém tem mais cofrinho em casa, né? Que eu vou lá, pego o dinheiro do cliente e esqueço dele. Eu tenho que cuidar dele. Eu acho que esse é um grande diferencial que ajuda nessa jornada, né? Isso cada vez mais, Marcos, tem relação com a internet, né? Já que o cliente cada vez mais tem comprado via online, tem comprado pela internet, o que afasta um pouco essa emoção, porque antes tu tinhas a emoção do vendedor que vendia para ti, conversava, te acolhia, te chamava pelo nome, era toda uma questão mais pessoal, né? E hoje é super impessoal, né? A coisa não, você lida com máquinas, com sistemas e vai incluindo os dados e fez a compra e tchau. O desafio é sair desse mecanismo automático, vamos dizer assim, e levar a emoção para a internet também de alguma forma? Levar emoção, é complementar, né? A gente tem o termo lá do omnichannel, né? Do consumo. Eu tenho que olhar para o meu consumidor e eu tenho que facilitar a vida dele e fazer a melhor transação possível, levando uma experiência positiva, levando emoção de alguma forma para essa negociação, trazendo comunicação, conteúdo por meio dessa negociação, por meio dessa transação, independentemente da plataforma. Então, hoje, se eu tenho uma loja física, como é que eu falo da loja física com os meios digitais? Como é que eu complemento essa jornada? Porque o meu consumidor, ele toma decisão de consumo hoje num clique. O meu filho compra onde? Ele compra no celular dele e paga no celular dele e acabou. Então, como é que eu, como empresário, como homem de negócio, facilito a vida desse consumidor, que é um jovem, que toma decisão rápida? O que ele quer ouvir? Como é que ele toma decisão? Como é que eu me aproximo dele no mundo digital? É difícil, hein? É difícil, mas tem formas, né? Mas a primeira coisa, acho que o maior desafio é coloca essa figura, que é o teu consumidor, no centro da mesa. Ele é a tua estratégia. A estratégia da Mix se baseia, por exemplo, dando um exemplo aqui dentro de casa, né? No como que o meu cliente se comporta recebendo o meu conteúdo. E hoje eu uso várias plataformas para chegar nele. Então, enquanto eu não começo, as empresas não tomam essa virada. E é uma virada. Às vezes eu olho para um monte de coisa, fico revendo o processo, compro equipamento e esqueço Do cliente. quem vai pagar a conta, quem é o cara que vai fazer. Será que é o que o cara que vai pagar a conta Pois quer? Quantas vezes você não faz uma reunião dentro da empresa para mudar um monte de coisa e esquece de falar com a pessoa mais importante da tua empresa, que é o teu cliente? Aliás, essa história de se você relacionar com o cliente começa dentro de casa. Se eu não me relaciono bem com o meu time, como é que eu vou ter o meu time se relacionando bem com o cliente? Claro, Pessoas fazem negócio com pessoas. Lógico. Sim. Então, se eu tenho um clima bom, e eu não tô falando de clima, amorzinho, coração, não tô falando só disso. Não. É um equilíbrio, né? De resultado, com um clima legal, todo mundo... Essa combinação interna facilita você ter uma visão para cliente. Não adianta você imaginar que eu tenho dentro de casa uma gestão de pessoas negativa, ruim, pesada, aquela coisa, e quer que todo mundo faça um atendimento de cliente com um sorriso no rosto. Claro. Exato. Então, começa dentro de casa, né? Ô Marcos, mas você falou de colocar o cliente no centro. Beleza, coloquei o cliente, fiz tudo para agradar ele. Aí vem outro cliente que é totalmente diferente daquele. Como gerenciar os diferentes quereres de cada cliente que tem uma gama enorme de diferenças, né? Vou fazer um contraponto no que eu falei de atender bem cliente. Eu tenho que saber falar não. Não dá para falar sim para tudo. E parte do meu posicionamento como marca. Então, uma das grandes dificuldades que as empresas têm, os negócios têm, é o que eu quero ser quando eu crescer. O que eu quero entregar? Eu quero entregar essa experiência Certo. para este público. Com esse Então você vai nichar. Eu vou nichar. Eu tenho que estabelecer um posicionamento.
Se eu não tenho um posicionamento claro, fica difícil de você estabelecer um vínculo com o cliente. Não dá para fazer tudo para todo mundo. Uma empresa que faz tudo para todo mundo, ela tem dificuldade de gestão, ela quebra. E às vezes eu tenho dificuldade de falar não. Então, eu não estou falando de atender mal o meu cliente. Vou falar não para clientes que não fazem parte da minha jornada ou não estão dentro do meu posicionamento. Não dá para fazer tudo. É difícil fazer isso, né? É difícil, mas eu acho que as empresas têm que ter... Quando eu coloco o cliente no centro, eu estabeleço qual é o posicionamento, que cliente que é. Outra coisa, né? Acho que um ponto antes do não atender todo mundo e aprender a falar não, tem a ver com saber quem é o meu cliente e quem não é o meu cliente. Então, nós temos casos de clientes que atendiam... Nós chegamos lá e ele atendia 7 mil clientes na base dele, uma indústria. A gente foi olhar e tinha clientes que não eram... Quando você olha para o posicionamento, tinha uma boa parte desses clientes que estavam gerando um esforço. A experiência não era positiva porque não era o cliente ideal. Então, eu criava um ruído para a marca porque eu atendia clientes que estavam fora do posicionamento. Ajusta isso. Aprende a falar não. E melhora a jornada para o público que é um público que te interessa e que você consegue agregar valor. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso se aplica a empresas de todo e qualquer porte, né, Marcos? Se for pensar, tá falando em indústria, mas se é o comerciante do bairro, você aplica isso, né? Qualquer. Então, antigamente, né, voltando de novo, era muito mais fácil. Eu tinha lá minha loja, eu tinha os clientes que eram os clientes habituais, eu sabia que a Dona Maria ia lá e comprava aquele produto da segunda-feira, era fácil. O que acontece é que hoje essas barreiras foram quebradas. Sim. Os negócios cresceram, mesmo o pequeno varejo, o pequeno negócio, o pequeno serviço. Outro dia eu vi uma matéria sobre um borracheiro que se transformou. O borracheiro criou um padrão de atendimento. Uma borracharia, o que você enxerga numa borracharia? Sujeira, né? Ele criou um padrão e ele tem um posicionamento. Eu quero atender a mulher que tem um carro que está com problema e eu vou atender ela diferente. Ele criou um posicionamento para a marca dele totalmente diferenciado. Então, independe do tamanho da empresa, independe do negócio, é como é que eu quero me posicionar. Agora, mais importante do que tomar essa decisão e virar essa chave, porque é um modelo mental aí que muitos empresários ainda têm, né, e que resistem em virar essa chave, é depois virar as outras várias chaves que vão surgir, porque a mudança é constante, né? Antigamente isso acontecia de uma década para outra. Agora não mais. Agora a mudança do comportamento do cliente é rapidinho, Você né? sabe que a gente tem feito palestras falando sobre jornada, colocar cliente no centro. Eu sou apaixonado pelo assunto, acho que é um tema que tem muito para... E eu acho que é o tema da virada, é o tema que vai diferenciar as empresas, cuidar do cliente, cuidar da marca, cuidar do posicionamento. Aqui, para mim, está um grande pulo do gato. Só que aí você faz esse movimento e fala assim, ganhei o jogo. Não ganhou. Você começou a jogar um jogo que vai mudar toda hora. Exatamente. A gente teve uma... Está pronto para mudar. Para mudar rápido. Né? Né? Tem um tema que chama ambidestria corporativa, ambidestria de gestão, que quer dizer o quê? Que é a história que meu pai falava, né? Olho no peixe, eu tô no gato. Então eu tô aqui executando o curto prazo, fazendo acontecer, mas eu tenho que olhar para a tendência. Sim. A minha filha não vai consumir produtos e serviços como eu consumo. Não vai. Já não faz, né? Em 2016, por ali, a gente teve um projeto, uma oportunidade de falar com uma empresa de seguros, uma grande empresa de seguros. Eu lembro que eles pegaram o planejamento estratégico das empresas veio dos Estados Unidos, o planejamento estratégico. Eles tinham que desdobrar aqui no Brasil. Uma das atividades que eles tinham era aproximar, atividades estratégicas era aproximar a marca deles do corretor de seguros. Que é um mercado super interessante, pujante, grande. E aí as perguntas que a gente fez para ele foi a seguinte, isso lá em 2016. O meu filho, será que ele vai querer ter carro? Seguro de carro, eu tô falando. Segunda pergunta, o meu filho, se ele tiver carro, ele vai consumir seguro como eu consumo ou ele vai fazer on demand? Terceiro, será que ele vai consumir on demand num aplicativo que ele já está acostumado? E aí eu não estou falando, assim, se eu não tiver essa visão das tendências, Sim. que estão mudando muito mais rápido do que mudavam na história do carro, né? Quanto tempo a gente ficou com os mesmos carros? Agora, Exatamente. você para no farol aqui, você não sabe. Marca de carro nenhuma. carro, sabe? Eu vi propaganda ontem de carro que eu nunca vi na vida. Então você faz a mudança, se prepara e aprende que você tem que fazer isso toda hora. Então ouve o cliente, ajusta, sem perder mão do teu posicionamento. Eu acho que isso é o... Tem que sempre voltar ao início para lembrar e seguir. É isso. É um processo, né? É um processo. Tem uma metodologia que a gente usa bastante que chama go-to-market, que é ir a mercado. É que eu faço isso toda hora. Eu vou a mercado, aprendo, ajusto, vou a mercado. A tendência está mudando. Então, quantos exemplos a gente tem? Airbnb.
Mudou o mercado. E quem esperava? Completamente. Uber mudou o mercado e outros mais. E Todos. vão aparecer outros que a gente nem surgir, sabe de onde isso está que eu ia vindo. dizer, Né? Exatamente. A isso. gente só tá no começo, né? É. Marcos, quero agradecer a tua presença aqui. Queria Passa perguntar rápido demais, muito né? mais É, coisa isso que eu pra ia dizer, você. Esse papo ia longe. Né? Né? Muito Apesar bom. da gente- Tem muito mais coisa para aprofundar, mas quem quiser pode conhecer mais do Marcos. É Marco. Marcou. Eu tô falando Marcos. Marco Antônio, que tá aqui com a gente falando justamente sobre essa... No dia do cliente, no mês do cliente, falando sobre essa experiência que muda agora a cada dia, que a gente precisa estar atualizado também. Obrigada. Imagina, super prazer. Obrigado. Obrigado também. Outros momentos com certeza vão surgir aí pra gente aprofundar melhor esse papo ou outros papos também. Super à em relação ao disposição. cliente. Foi um Maravilha. prazer. Obrigado mesmo. Obrigada. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.